Fala galera do Blumentech, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Blumentech, né? Fazia tempo que a gente não fazia, que a gente não gravava um episódio. Estou aqui então com o Rodrigo Hilsenbeck, CEO da Premier Soft, que é parceiraça do Blumencast. E depois de um longo inverno, literalmente, né, Rodrigo? Porque eu acho que praticamente na estação do inverno nós não gravamos, né, cara? Sim, vamos ver se eu ainda sei fazer isso daqui, né? Faz tanto tempo que a gente não conversa, mas é uma satisfação enorme estar de volta, André. Não é difícil conversar, né? Não, é verdade. O bom disso é isso, né? O bom do podcast é conversar algo, né, simples, mas de muito valor, de muito conteúdo. E hoje a gente está aqui na Sala Google, retornando, né, para a Sala Google também. Para quem não sabe, né, a Premier Soft está aí numa nova base desde o começo do ano e tem várias salas temáticas fantásticas e a gente adora gravar os Blumentechs, né, sempre mudando, né, essa experiência aí, que é uma forma inclusive de mostrar para vocês um pouco aí, né, da base da Premier Soft, que é fantástica, né? O meu sonho é gravar na Nap Room, eu acho. Cara, uma sala do soninho fantástica lá com os beliches, gostoso pra caramba. Só a iluminação, né, que daí seria diferenciado porque é baixinha, né, e Sim. tal, exatamente pra ter esse descanso, né. Enfim, cara, são lugares fantásticos aí. Eu recomendo seguir as redes sociais da Premier Soft, aí todas @Premier Soft, né, Rodrigo? Isso, exatamente. Lá vai ter todas as informações. Também agora com novidade tem o @VencerHero. Então se você é um profissional de tecnologia, tá querendo ir para o ramo da tecnologia, né? Se você é um desenvolvedor e também está querendo novos ares, entra lá para o @VencerHero, que lá você vai ter informações, né, de não só da nova base, da infraestrutura que a Premier Soft oferece, mas também de vários benefícios. São muitos benefícios aqui. A Premier Soft é GPTW também e tem várias, como eu falei, várias vantagens e benefícios em ser um Hero, que é como eles chamam aqui os colaboradores, né, Rodrigo? Isso, e temos vagas abertas. Sempre temos vagas abertas, eu não vou falar quais são aqui porque o programa é temporal, mas sigam lá o @VencerHero no Instagram, que certamente vão ter coisas boas lá. Cada vez mais com o inglês, tá, pessoal? Então, que a gente sempre está crescendo bastante lá fora, nos Estados Unidos, então o inglês tem sido cada vez mais buscado. Então, quem está aí penando no inglês, se esforça, porque não só na área de tecnologia, mas especialmente na área de tecnologia, o inglês tem sido cada vez mais uma barreira de entrada muito grande para a gente conseguir contratar pessoas. Maravilha, aí, ó. Acho que tem que lançar um quadro chamado Dica do CEO. Aí, ó, Dica do CEO Rodrigo Hilsenbeck é o inglês, tá? Então, vem, né, ser Hero aí e já vem aí também, né, com o inglês, porque realmente tem várias oportunidades fantásticas que a gente vai falar para vocês ao longo das próximas semanas aqui também. Sem mais delongas, né, eu quero também só rapidamente pedir para você se inscrever no canal do Blumencast, episódios aí toda semana, praticamente todos os dias, né, sempre num segmento diferente. Siga também as redes sociais do Blumencast, lá a gente coloca bastante da história de Blumenau, as nossas parcerias aí com a Premier Soft. Eu inclusive mostro nos stories, né, quinzenalmente aí um pouco da estrutura da Premier Soft, então você também pode ver por lá, acompanhar por lá. E agora sim, né, sem mais delongas, quero apresentar e dar muito boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que é o Hélio Cordeiro Mariano, diretor de tecnologia da Central Wireless. Seja muito bem-vindo, Hélio. Obrigado, André. Obrigado, Rodrigo. Uma oportunidade de estar aqui, uma honra, muito grato. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço para a gente bater um papo. A gente que agradece, cara. E a gente, né, já recebeu o seu Moacir Krambe aqui no Blumencast, né? Então ele já pôde contar um pouquinho da história, né, da Wireless, um pouco sobre assim, o conceito do cooperativismo, mas eu acho que para cada um é um pouco diferente, cada um, né, pega um pouquinho mais daquele lado, né, do cooperativismo, do conceito Wireless e tudo mais. Eu queria que tu dissesse um pouquinho pra gente, assim, um pouquinho da história da Wireless, que antigamente chamava Sicredi, né, e trouxesse até os tempos atuais. Claro, vamos lá. O seu Moacir é uma inspiração pra gente, né, então é difícil complementar algo do que ele fala, mas dá pra gente falar sobre, né, eu estou na Central Wireless nos últimos 6 anos. Então, nesse período, vi a transformação, né, de Sicredi para Wireless, a mudança do nome, mas principalmente a evolução, crescimento, né, e eu não conhecia o cooperativismo antes, né, da Central e de estar no sistema Wireless, e foi uma oportunidade muito grande para conhecer e aprender. E é, assim, apaixonante. Então, a gente vê que há a possibilidade de trabalhar, né, num lugar onde propósito é uma coisa que está muito clara, muito bem resolvida, muito evidente, né, que é atender os cooperados, levar serviços financeiros para eles com preço justo, taxas justas, e onde o cooperado é o dono, então faz parte do próprio negócio.
Então a gente pula um capítulo, né, daquela parte de ter que explicar propósito, ter que achar qual que é. Não, já está bem claro e todo mundo quando chega já se enraiza, se apaixona por isso e essa parte vai muito bem. A Central Wireless cuida de toda a parte de tecnologia, né? O sistema Wireless é um sistema de 2 níveis, onde a Central cuida de toda a parte de tecnologia, mas também supervisão, estratégia, é o elo de ligação com o Banco Central e garante todo o funcionamento dos serviços, né? Principalmente os canais, né? Aplicativo, conta online. A gente também tem uma corretora de crédito e são 13 cooperativas que fazem parte do sistema. A mais conhecida aqui da região é a ViaCred, né? Como que as pessoas costumam confundir, né? Quando a pessoa fala, você trabalha na Ailos? Sim, eu abri uma conta lá e tal. Mistura bastante, né? Então, a gente tem um propósito de marca, de privilegiar as marcas locais, então o nome da cooperativa vem sempre na frente e a Ailos vem como sobrenome, que vem dando toda a robustez, né, de serviço de tecnologia, que tem todo um aparato por trás que suporta a operação. Mas o nome da cooperativa vem na frente, então por isso que a gente faz questão de falar ViaCred, parte do sistema Ailos, e com isso aí as outras 12 cooperativas que também integram o sistema estão espalhadas aí, tanto no estado de Santa Catarina, mas também já avançando no Rio Grande do Sul, Paraná e outros estados da federação. Crescendo forte. Fantástico, realmente esse crescimento, né, de um tempo para cá mesmo, assim, e realmente as pessoas, né, os cooperados se sentem, como tu falou, assim, né, não é só uma questão de ter o propósito escrito na parede. As pessoas, eu até recentemente, né, fui lá num PA, né, num posto de atendimento, e a gente percebe assim como a gente se sente dentro de casa mesmo, assim, né? As pessoas olham nos olhos, as pessoas elas te atendem muito bem. Ali tu não é só um número, só um CPF, né? Então isso realmente é muito fazer parte, né, e poder atuar no desenvolvimento da localidade. Então, a atuação próxima permite que eu consiga entender melhor a necessidade da região e poder oferecer o que a região precisa. Não só nos serviços financeiros, mas também na educação financeira. Então, tem um braço muito forte de oferecer treinamento, capacitação, informação, conteúdo, palestras, orientação, né? Palestras, que ajudem nesse desenvolvimento, ajudem as pessoas a se organizar para atingir seus sonhos, mas também para organizar a vida financeira, poder encontrar, empreender em alguns casos, né, mas também cuidar de todo esse lado financeiro que também é importante. A Ailos, até para deixar bem assim claro para as pessoas que ainda, né, como eu brinquei assim, ainda confundem um pouco, né, com a ViaCred, por exemplo, ela, tu até falou resumidamente aqui, mas ela presta um tipo de serviço, né, que todas as cooperativas teriam um custo com isso, e ali está centralizado, isso é central. É a ideia da cooperação, né? Então a ideia da central, então que haja uma cooperação, uma sinergia, a gente possa dividir esforços. No lugar de cada cooperativa ter que ter uma estrutura de tecnologia e manter, então a gente tem uma central que atende por isso, então o código 085, né, que é o nosso código de compensação, atende a todo o sistema, a todas as cooperativas do sistema, e elas têm a marca própria, têm então a sua identidade local, sua região, para poder atender e formar, né, cada vez mais pessoas ali na região. Então atrair mais cooperados e cada vez ir crescendo, continuar crescendo, expandindo, para que essa conta cada vez possa ser dividida com mais gente e trazer mais serviços, mais tecnologia, mais oferta para os próprios cooperados. Por isso que a tecnologia é um dos braços, né, da Ailos, que oferece isso para as outras cooperativas que estão, né, pertencentes ao grupo ali, né? O mercado financeiro é um dos que mais, um dos segmentos, né, que mais investe em tecnologia. E o próprio Banco Central incentiva muito isso em termos de evolução, né? A gente viu que foi o Pix até agora, tem agora a história do Drex, do Real Digital, então o próprio Open Finance também, o Banco Central incentivando muito a evolução tecnológica das instituições financeiras, incluindo as cooperativas. E aí nesse movimento requer investimento. Então a gente tem que se unir para poder fazer cada vez mais coisas juntas, encontrar formas de fazer sinergia, cooperação e com isso conseguir chegar, né, e atender, concorrer de igual para igual no mercado, oferecendo muita segurança também e robustez. Total. Entre Sicredi e Ailos, quanto tempo que está no mercado a Central? Vamos lá, né? A Central está fazendo esse ano 21 anos, né? Então está desde 2002. A mudança do nome aconteceu em 2018. Então isso antes, né? ViaCred já passou dos seus 70 anos, né? Então é a nossa primeira cooperativa, é uma das mais antigas e uma das maiores do país. É a maior em número de cooperados e uma das maiores em ativos.
E nesses últimos 21 anos, aí sim, como sistema Ailo, já como uma necessidade que foi encontrada na época de fazer esse compartilhamento, essa forma de se juntar com outras cooperativas que surgiram, algumas há 10 anos atrás, outras 15, para poder oferecer isso num modelo cada vez mais escalável, né, através do atendimento de várias cooperativas. Perfeito. 21 anos, tu falou então? 21 anos esse ano. 21 anos, tá. Então a gente entende um pouco agora o início da Central Wireless. Qual que é o início do Hélio? Vamos lá. Background do Hélio. Bom, eu tenho mais de 30 anos de experiência em tecnologia, né? Estou chegando aos meus 50 anos, desde o começo. Então, assim, para não dizer que não foi desde o primeiro emprego, eu comecei na área de contabilidade. Então, eu tinha que fazer um técnico para poder pagar a faculdade. Falei, bom, preciso achar uma aqui. Achei uma escola municipal em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Da capital mesmo? Da capital mesmo, né? Cresci Ele lá. disse todo o sotaque, né? Acho que sim, né? Cada vez mais já estou em Blumenauense. Também não está cantadinho, mas também não está o... Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Não está mais o sotaque da Moca, né? Ali E comecei na área de contabilidade, porque é ali onde eu consegui fazer um técnico profissionalizante. Então, comecei com auxiliar contábil, cheguei a subcontador, mas eu queria trabalhar na área de tecnologia. Sempre adorei, né? Desmontar coisa, montar botão, primeiros computadores, adorava isso demais. E comecei entrando como estagiário na faculdade que eu fazia, que era a Universidade de Guarulhos, lá em São Paulo. E lá eu consegui, mas para entrar tinha que ser como estágio, porque você não conseguia entrar na área, né? Era bem mais difícil entrar na área naquela época. Ou você tinha que ter experiência, ou você tinha que entrar como estagiário. E a dificuldade era como é que eu pagava a faculdade. Se eu fosse estagiário, não conseguia pagar a faculdade, então eu tinha que fazer uma escolha. Aí consegui um estágio na faculdade, onde aí eu tinha bolsa e conseguia entrar na área e compreender, né? Se especializar. Já programava alguma coisa, comecei ali com Clipper naquela época, né? E comecei codificando sistemas da faculdade para inscrição em vestibular, processamento de vestibular, aqueles cartão perfurado que a gente lia para fazer, né, as notas, as respostas. Os simulados, né? Simulados. Na época era o próprio vestibular que tinha, não tinha ainda, né, esses vestibulares mais centralizados, como o Enem, por exemplo, ainda não existia. Não, o gabarito que eu queria chamar, né, que é, né? Os pontinhos é o gabarito ali. Gabarito. E aí comecei por ali, depois eu consegui ir para uma empresa da distribuidora, empresa da Abril, do Grupo Abril, era a distribuidora Irmãos Reis, cuidava ali da distribuição da revista Veja, e ali cuidava de softwares de logística, alguma coisa, também em programação, fiz um sistema de faturamento para eles. Voltei para a faculdade como líder de tecnologia, né? Então já avançando pelos caminhos de liderança em tecnologia, e depois fui trabalhar na Serasa, onde eu fiquei 20 anos na Serasa, desde desenvolvedor, passando por liderança, né? Os primeiros produtos na internet que a Serasa colocou, eu apoiei, programação começando com Lotus Notes, depois avançando com Java, com servidores IBM, WebSphere, tecnologias dessas, outros, né, softwares de automação de posto de atendimento da Serasa para fazer autenticação, emitir aquele extrato, né? A gente ia na Serasa, dava um extrato dizendo o que consta, o que não consta o nome da pessoa. Então essas aplicações, participei bastante do começo delas. E fiquei 20 anos na Serasa, né? Lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo. Meu último projeto lá foi uma movimentação que a gente fez para a cidade de São Carlos. A Serasa, ela foi, esses 20 anos que eu fiquei lá, eu falo que foram 2 escolas. A primeira escola, os primeiros 10 anos, fazia parte dos bancos, então era uma empresa praticamente gerida como se fosse familiar, apesar de pertencer dos bancos. O seu Elcio Aníbal de Luca era o presidente, ele tinha aquela gestão como se fosse uma empresa dele. Então, foco muito grande em qualidade e em gestão de pessoas. Aprendi muito nessa época. Passado esse período, foi vendida para a Experian, que é uma empresa americana, então ali foram outros 10 anos conhecendo um outro mundo, né? Então a Serasa tinha o desafio de manter as raízes de gestão de pessoas e qualidade, mas começou a entrar no foco de resultado, de uma gestão financeira mais forte, modelo americano de uma empresa. Aprendi muito também, né, de business case até entrega de resultados, né? Como é que isso evolui, como é que concilia isso com gestão de pessoas, né, e com controle de qualidade. Não pode ser a qualquer custo, né? Então como cuidar disso? Então foram outros 10 anos de aprendizado. Só que esse movimento da Experian, eles tinham como prática não manter os grandes centros de operação nas principais cidades do país, e sim ir mais para o interior. Então eles escolheram a cidade de São Carlos, e eu participei do Moving, né, de a gente levar 500 pessoas, depois chegou a 1.200, saindo de São Paulo e indo para o interior.
todas foram convidadas, metade aceitou, metade não, porque as pessoas tinham seus compromissos, família, né? Alguns não queriam sair de São Paulo, e metade então a gente ajudou no processo de mudança, e a outra metade a gente contratou pessoas locais, pessoas da região do interior de São Paulo, ou pessoas que estavam com interesse de mudar, e fez um processo de transição que levou aí 6 meses mais ou menos. A gente já tinha 500 pessoas operando, mais 6 meses já tinha 1.200 já fazendo essa transição de passagem de conhecimento, entendimento, e foi muito bacana, muito aprendizado também nesse movimento. Passado isso, como o movimento era para redução de custos, né, era para reduzir salários e reduzir impostos, acabei entrando, né, nas pessoas que saíram, na lista de pessoas que saíram, e aí eu falei, bom, eu já estou nesse movimento de mudar de cidade, né, se aparecer uma outra oportunidade, mas eu tive que levar a família de volta para São Paulo. Aí apareceu a oportunidade em Blumenau, na Central Allios, ainda como Sicredi. Eu vim ver, conhecer, conversei com as pessoas, gostei bastante, acabou dando certo. Eu falei, agora eu preciso trazer a família para Blumenau. Aí foi mais uma batalha, porque a família não queria vir no começo, né, porque estava naquela... Tinha acabado de mudar de São Carlos para São Paulo, eles não queriam mudar de novo, já tinham mudado 2 vezes em um ano. E aí fiquei 6 meses indo e voltando no bate-volta, né, ponte aérea. Mas depois acabou dando certo, né? Teve uma situação lá, a gente estava no apartamento alugado, pediram o apartamento, aí deu tudo certo, trouxe todo mundo para Blumenau, e o pessoal curte muito, na família curte hoje. Minha esposa, 2 filhos, tenho 2 meninos gêmeos, estão com 10 anos agora, quando vieram para cá tinham 4, então curtem bastante a cidade, a escola, os amigos, a rotina daqui. Aposto que foi o Hélio que falou alguma coisa pro dono do apartamento lá, assim, ó, cara, vê se tu pede o apartamento. Minha esposa que eu queria que ficasse mais 1 ano nesse bate e volta, né? Quando o cara pediu o apartamento, ela falou, tá bom, a gente vai, né? Mas falei, oba, ainda bem, que é cansativo, né? Nossa, tu ia tipo, vinha, digamos, segunda-feira e ia sexta-feira. Segunda-feira, 3 da manhã, acordava para pegar, tá no aeroporto às 5 para pegar o voo às 6. Conseguia chegar aqui em Blumenau, já era umas 10 da manhã, ficava na sexta-feira, às 5 da tarde, direto para Navegantes, voo, chegava em São Paulo 10 da noite. Então, puxado, porque aí você chega lá, o pessoal tá com a corda toda, né? O fim de semana, e você, cansado da semana, cansado da viagem, entrar lá e fazer, né? Atender a expectativa da família, e depois, na segunda de madrugada, tá voltando, era bastante cansativo. Cara, cortava o coração, ainda mais os filhos pequenos, né? 4 anos. Pequenos, né? E aí, a idade que fica doente, você tem que levar para o hospital, minha esposa sozinha lá. Meus pais moram em São Paulo, então davam suporte também. Minha sogra, meu sogro ainda eram vivos nessa época, faleceram nos últimos anos, mas também deram muito suporte nessa época para apoiar, para funcionar. Legal. E aí eu pergunto, né, tu gostou de Blumenau? Porque, cara, eu sou muito bairrista, né, eu sou blumenauense, o Rodrigo também é, né, blumenauense e tal. E aí a gente sempre gosta de saber, né, cara, qual que é a impressão, a primeira impressão, né? Tanto tua quanto da tua esposa, que foi um pouco mais resistente à mudança, né? Sim, a gente gosta bastante, né? As crianças se deram muito bem, minha esposa... A gente tem uma rotina muito melhor aqui em São Paulo, qualidade aqui em Blumenau. Qualidade de vida de poder levar as crianças na escola, buscar mais tempo com eles, menos tempo no trânsito, menos preocupação com violência, né? Com segurança. Então, a gente gosta bastante. A gente vai para São Paulo já como visita e quer voltar logo para casa, para a rotina. Então, foi muito bacana. A oferta de serviço, o desenvolvimento da cidade, a proximidade com o litoral é né, outra coisa bacana. Também está perto de Curitiba, Florianópolis, Joinville. Então, cidade ótima. Gostamos muito. Show. Deixa eu fazer uma pergunta difícil, então. Você comentou que começou com o Clipper, então você realmente passou pelas cadeiras de programação, passou por toda essa cadeia, né, de desenvolvimento até chegar num cargo de diretoria. Nesses teus 30 anos aí de carreira, qual que você acha que é a diferença de mercado e profissional que se tinha naquela época, a diferença de mercado e profissional que a gente enxerga hoje? Porque tem as pessoas mais puristas que falam que dev antigo é aquele dev do café escuro, né, que no quarto escuro digitando, e hoje a gente já vê um perfil diferente e também um comportamento diferente do mercado. Qual que é a tua ótica sobre isso? Eu acho que a principal mudança é relacionamento, né? Então, assim, acho que até se tinha uma ideia no passado que você podia fazer sozinho, então que o desenvolvedor era aquela pessoa mais introvertida e que podia, o profissional de tecnologia de maneira geral, né, introvertida, podia trabalhar para si, podia resolver sozinho. Eu fiz um sistema de faturamento inteiro sozinho nessa época e era normal, você tinha que resolver tudo de ponta a ponta. Acho que hoje em dia você não faz mais nada sozinho em nenhuma posição. Então você é parte de uma squad, parte de uma estrutura, parte de um organismo onde as funções se complementam. E a gente tem que aprender a se relacionar cada vez mais. Então isso acho que vale para tudo na vida, né?
é vida, relacionamento é vida, a gente tem que interagir, tem que conhecer as pessoas e tem que contar com elas para complementar o que a gente está fazendo. E acho que esse é o segredo do futuro para os profissionais, quanto mais a gente consegue encontrar formas de co-criar, de fazer junto e colocar, né, um grupo de pessoas em prol de um objetivo, mais sucesso se tem. E acho que isso é uma competência fundamental para todos os níveis da organização. Perfeito. Antigamente não se falava tanto em, na palavra da moda, né? Soft skills, né? Antigamente se preocupava muito em hard skills. Hoje em dia, arriscaria dizer que é até mais importante que a hard skill é a soft skill, né? Como você falou, não se faz nada sozinho, né? E principalmente essa questão do relacionamento que tu apontou muito bem, assim, né? Hoje é muito isso, porque eu imagino assim que um processo, né, dentro da Squad é como se fosse uma esteira de produção, né? Então começa com alguém e vai chegar a hora que aquele desenvolvedor vai ter que atuar, vai fazer o seu espetáculo acontecer ali e ele vai precisar entregar. Então tanto que ele vai participar na concepção dizendo que quando ele receber aquela demanda vai precisar ser mais ou menos daquela forma e ele também vai precisar ter recebido um briefing para entregar daquela forma e aí assim chegar até o empacotamento final daquela solução. É isso. Muita validação, sabe? Então, hoje em dia, você precisa validar e confirmar muito, porque existe muito mal entendido, existe muito assim, para bom entendedor, meia palavra basta, isso né? Aí dá problema, mas né? Quando a gente acha que já entendeu, a gente assume aquilo como verdade, vai em frente. E você precisa estar sempre validando se aquilo é aquilo mesmo. Então, porque as coisas mudam demais, então aquilo que era mês passado já não é mais, e você precisa estar validando, confirmando. E não adianta entregar o que estava combinado 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás. Tem que ser ir ajustando conforme as coisas vão acontecendo. Porque as demandas elas vão surgindo, as prioridades elas vão mudando, o que era importante ontem já não, né? Às vezes não é mais hoje, e aí precisa até um pouco também falar da resiliência, né? Precisa, né? Porque esse ambiente de tecnologia, apesar de ter muitos benefícios, né? E as empresas humanizarem cada vez mais a sua própria estrutura e tudo mais, o convívio, mas são ambientes de certa forma estressantes, porque existe um cliente do outro lado ali querendo aquela solução, né? E ainda numa instituição financeira, mesmo sendo uma cooperativa, né, a pressão é enorme. As coisas assim, os prazos, janelas, você tem às vezes situações que tem que resolver em alguns instantes porque requer uma disponibilidade de serviços ou tem uma pessoa esperando na ponta, um cooperado que a gente tem que atender rapidamente. Então, a pressão, né, do colaborador que está atendendo. O Banco Central, né, que é um órgão ali que... O Banco Central fiscalizando e cobrando, né, prazos, soluções, prazos regulatórios que chegam. Né, a nossa agenda regulatória é muito grande, então traz uma pressão muito grande para o colaborador. E ele não vai resolver sozinho, ele precisa ter um time para ajudar a resolver e precisa saber que ele tem cobertura também. É uma outra coisa que é importante. Ele tem que saber que ele pode ir no médico, pode ficar doente, né, pode cuidar, né, atender uma pessoa da família que tem cobertura para ele. Quando a gente se fecha e acha que pode resolver sozinho e guardar o conhecimento para a gente, não tem mais espaço para isso. Porque ninguém é super-herói nesse sentido, né? Os heroes são de outra maneira. Né? Isso aí. Tem. Né, eu acho que é até legal pegar essa deixa do Hélio, assim, porque é isso, né? O arquétipo, né, do herói é aquele cara que bate no peito e vai, né? Mas não que ele é sozinho, né? Isso, ele não é individualista, né? Ele é resolvedor de problemas. Mas para resolver problemas a gente precisa conversar, como você falou, né? E é muito importante essa questão, principalmente uma instituição financeira, o quão confiança eu tenho que depositar para depositar de fato, né, o meu dinheiro naquela instituição. Né? Você está falando de um mercado muito aquecido, vários bancos, várias fintechs, é o que mais tem, né? Hoje tá forte, passou por os últimos 2 anos aí um boom de fintechs, né? Agora acabou estabilizando e agora o negócio é IA, né? Mudou um pouco, mas tudo se fintechizando, né, o tempo todo. Então é muito bacana ver essa questão de o quanto o cooperativismo ajuda com isso, né? Então eu até falo, como o Rodrigo mesmo, que eu tenho muito orgulho, né? Eu tenho conta na Ailos, a Premier Soft ela tem conta na Ailos, a gente faz operação na Ailos, porque eu tenho muito orgulho de poder, de alguma forma, contribuir para a construção disso, né? Porque essa questão de confiança, e ninguém faz nada sozinho, é muito isso. É a gente conseguir se complementar, seja como fornecedor, seja como parceiro, seja como até cliente, cooperado, para a gente poder construir essa questão de confiança junto. Então, é muito bacana essa parte aí que tu trouxe, Hélio. Cara, eu queria até mais ou menos pegar essa deixa do Rodrigo também e te perguntar assim, os desafios, né? Porque a gente está falando aí de fintechs que são, né, startups aí focadas, né, no segmento financeiro, que às vezes com muito investimento conseguem, né, dar um boom, né, no mercado, mas a gente também está falando de players extremamente tradicionais, como os bancos, né, tradicionais.
que tem já um corpo de desenvolvimento tecnológico muito importante, né? Como é que a Ailus, né, se posiciona nisso, né? Porque realmente é sempre uma corrida contra o tempo, né? Quem é que vai conseguir desenvolver aquilo ali primeiro? Quem é que vai conseguir fazer essa entrega para o mercado primeiro, né? É o desenvolvimento de time, né? A gente precisa muito acertar nos investimentos, mas também fazer boas escolhas, né, em relação a como que a gente constrói, como que a gente faz. Então a gente está ligado no mercado o tempo inteiro, acompanhando o que os bancos estão fazendo, o que os outros sistemas cooperativos fazem. A gente conversa muito com eles também, somos parceiros no sentido de entender para onde vamos, como vamos fazer. Então, Sicredi, Sicobi, Unicred, Cressol, a gente busca conversar com os times técnicos deles, aprender com eles e também oferecer o que a gente está fazendo para poder apoiá-los. Isso ajuda muito, então é uma rede que troca muita informação. Acompanhar de perto o regulatório, então o próprio Banco Central é um agente de mudança, um agente de inovação, tem sido assim nos últimos anos, eles têm impulsionado muito, isso foi o que a gente percebeu com o Pix e está vendo agora com o Open Finance também, e logo devemos ver com o Drex no Real Digital, oportunidades para a gente fazer coisas diferentes, atender o cooperado com formas novas. Então, como fazer isso de forma simples, que para ser simples precisa ter por trás uma estrutura complicada para poder entregar, mas o mais simples na ponta a gente possa entregar. Então, a ideia é monitorar e continuar acompanhando investimentos, fazendo as coisas para entregar essa simplicidade que fica na ponta para o cooperado. Não é fácil, é desafiador, sim, mas como a gente consegue fragmentar isso nos times que cuidam de cada tema, a gente consegue ter uma atenção maior que o Hélio sozinho não conseguiria fazer, mas que os times Ailus, negócio, tecnologia, supervisão conseguem fazer. Tu falou desse negócio de complexidade, né, para lá na ponta ser algo simples, né? Eu sempre lembro daquele meme, né? Eu acho que é tipo um soldado, né? Ele tá assim e tal, tá recebendo um monte de tiro e ali tá sendo protegido, né? O cooperado tá ali bonitinho, né? É verdade, né? A gente conhece os bastidores, sabe como é complexo tudo que acontece para poder chegar ao serviço na ponta, né? O Pix trouxe uma complexidade de operação para as instituições de maneira geral muito diferente do que estavam habituadas. Era comum o processo das 6 da manhã às 5 da tarde, né? Por exemplo, de TED, onde você fecha e você vai poder rodar seus processos batch. O horário de atendimento da agência, que era das 10 às 4, né, no posto de atendimento, hoje em dia não tem mais isso, né? Começa mais cedo, termina mais tarde, às vezes atende de final de semana. O Pix é 24/7. Então, as demandas para o mundo financeiro, né, cresceram de uma forma importante. Pagamentos, né, meios de pagamento, a qualquer momento você usa seu cartão de crédito, débito, espera que ele esteja funcionando, ele tem que te atender. E isso traz uma pressão maior para sistemas, tecnologia, uma necessidade de uma resiliência maior, alta disponibilidade e segurança. Ninguém tolera ficar, né, algum tempo indisponível, né? A pandemia também ajudou muito nisso, né? Momento terrível do mundo, mas acelerou, obrigou a acelerar, né? Então, antigamente era necessário ir até a agência, agora existe a admissão digital. Ela se fez necessária. Então, se não bastasse todos esses regulatórios, todas essas transformações que aconteceram pelo Banco Central e até mesmo pela roadmap de evolução tecnológica da própria Ailus, ainda teve um fator externo muito forte que as pessoas precisavam ser atendidas e abrir as contas sem precisar ir na agência, porque não dava para ir na agência na época, né? Então tudo isso aí ajudou também com um backlog. Tirou a resistência, né? Exato. Quando a gente fala assim que a gente quer fazer uma mudança, sempre tem resistência, né? As pessoas não querem mudar. E nessa situação da pandemia as pessoas queriam, porque não tinha alternativa, ou elas queriam que funcionasse. Seja quem estava atendendo de um lado do balcão, seja quem era o cliente, o cooperado do outro lado, queriam que funcionasse. E isso viabilizou demais, acelerou muito para todos os aspectos da transformação. E acabou deixando um legado, né, cara? Tem as coisas, obviamente, negativas da pandemia, mas isso aí foi um legado positivo da tecnologia, né? A dimensão digital. Acho até que a própria questão na época ali, principalmente da pandemia, das assembleias também, né? Teve ali uma situação digital, né? Teve que, primeiro ano de assembleias, né, digitais foi ali, né, 2020, e a gente teve que correr muito para acelerar, contou com a ajuda de parceiros para poder subir e aprendemos muito nesses anos, né? Esse nosso agora já vai para o 5º ano e a gente está numa ideia jamais, né, de conseguir fazer híbridas, né, assembleias que são parte presenciais, parte híbridas, e todo ano evoluindo e fazendo isso cada vez mais a realidade. E aí a grande vantagem é conseguir envolver mais gente, né? Então, uma vez que você tem uma oferta de um híbrido, você consegue conectar com mais pessoas, trazer para conhecerem mais o que é a cooperativa e se envolver mais nesse dia a dia das cooperativas. Uma coisa que tu também falou, Hélio, que me chamou a atenção é essa troca, quase um benchmark com outras que também são cooperativas, né?
E aí até me surgiu um pouco daquele termo que tu usa, né? Que é o co-opetition, né? Então, assim, vocês são concorrentes, né? Num determinado momento ali, mas ao mesmo tempo vocês são parceiros, são, né, cooperativas mesmo entre si, porque a gente tem sempre a ideia da cooperativa, tipo, a cooperativa ali coopera com a comunidade, coopera com o cooperado, que é o cliente. Mas eu nunca tive essa ideia de, poxa, mas será que a Ailos conversa com o Cicobi, com o Sicredi? Tu acabou de falar que sim, né? A gente fala que na rua, né, é uma competição. Então, um posto de atendimento do lado do outro de duas cooperativas estão disputando o mesmo cooperado, o mesmo dinheiro para investimento, o mesmo crédito. Agora, para os bastidores, para as centrais, para as confederações, a gente só tem a somar, a aprender. Se a gente juntasse todos os sistemas cooperativos, provavelmente a gente seria o 5º ou 6º banco do Brasil. E isso é muito grande. Mas quando a gente separa, né, a gente perde essa força. Então, o que a gente pode encontrar de oportunidade de fazer junto, aprender junto, a gente está somando e está ajudando os mesmos cooperados a poder ter mais resultado com o que a gente faz. Então, tecnologia a gente sabe que a gente brinca que só muda de endereço, mas os desafios são muito parecidos em relação à construção de novas soluções, sustentação, manter a tecnologia funcionando, e todo dia surge ou uma tecnologia nova, um fabricante traz alguma novidade. E quanto mais a gente tem uma rede que troca informações e fala, eu estou fazendo por esse caminho, você está fazendo pelo outro, vamos somar aqui e ver o que a gente aprende juntos, a gente ganha um tempo danado com isso. Tem alguma novidade, algum spoiler que tu pode dar para a gente aí de algo que está sendo construído em cooperação com essas cooperativas? O principal exemplo que a gente tem é o do Real Digital, né? Agora batizado de Drex pelo Banco Central. A gente acha que ele vai ser bastante disruptivo, traz uma série de novidades em relação ao mercado. Para citar um exemplo, tem vários casos de uso que estão sendo estudados ainda do que pode ser usado para ele, mas não é a ideia de um Bitcoin, de uma moeda, né, para competir, né, de câmbios diferentes, cotações diferentes, e sim muito mais de praticidade. Então, tem aquele dilema da venda do carro, por exemplo, né? Eu vendo um carro, eu preciso receber o dinheiro, eu preciso transferir o bem, né? O que eu faço primeiro? Quem transfere o dinheiro primeiro, quem que assina o documento, é um dilema, né? Tem muito de confiança. Isso. Tem que ser na hora, põe o dinheiro aqui, aí eu assino o documento, é um dilema. E o Drex, o Real Digital, vai permitir o que são chamados contratos programáveis. Então, a gente vai conseguir casar a operação. Isso vai ser fantástico. Então, imagina assim, sua operação de venda do carro só vai ser confirmada se o dinheiro entrar. O dinheiro entrou, transfere na hora o bem. Legal. É como se, eu imaginando um desenho, assim, como se cada um fosse meio caminho, né? Eu fui até aqui e o cara vem até aqui. Se não, né, fechar as duas pontas, a transação não fecha. Então, isso é uma complexidade muito grande, é uma novidade, é um negócio que tem uma certa complexidade para ser implementado, né, envolvendo os vários entes, vários atores que estão aí, né, cartório, Detran, os bancos, o próprio Detran, mas é o potencial que tem na ferramenta. São contratos programáveis, é uma das possibilidades, mas isso é para demonstrar o quanto é disruptivo, né, com o que a gente tem hoje e como isso está em piloto. A gente está junto nisso, a gente chamou do SNCC, o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. 5 sistemas estão atuando juntos, com apoio de tecnologia, aprendendo junto com o Banco Central, e a gente espera que daí saia uma boa parceria em relação a isso. O Hélio falou, deu um exemplo assim que para mim foi na veia, porque uma vez eu tinha uma moto e aí eu fui vender, né, essa moto, chamei, aí na época ainda não era nem o LX, era o Bom Negócio, né? E aí a pessoa veio lá em casa e tal, e ela trouxe, né, um bolo, né, de dinheiro, assim. Aí eu lembro que enquanto eu ia assinando, assim, a minha esposa ia passando a caneta para ver se todas as notas eram verdadeiras, sabe aquela caneta? Então, assim, realmente é essa Você questão. Assinando devagar para dar tempo dela conferir. O sobrenome é comprido. É bem assim, cara. Então, realmente, foi um baita exemplo, e óbvio que dali o céu é o limite, né, para a quantidade de situações que, acho até que com relação à casa, né, imóveis, né, as empresas nos seus contratos também, que envolve entrega de nota fiscal, contrapagamento, entrega de mercadoria. Então, o potencial disso é muito grande. E é só um exemplo. Ele tem várias outras aplicações relacionadas à carteira offline, você carregar um dinheiro virtual, né, como se fosse um cartão pré-pago, mas é um dinheiro que está custodiado contigo, que tem uma instituição financeira que está garantindo aqueles valores e aí oferecendo como meio de pagamento. Então, acho que a gente vai ver bastante novidade aí nos próximos 2 anos em relação a isso. Porque quando tu falou, né, o Real Digital já vem automaticamente para o leigo a questão do Bitcoin, por exemplo, né? E aí tu já de cara já falou que não é isso, né? Mas ao caminha mesmo tempo para não ser isso, certo? Então, assim, a gente não espera, por exemplo, cotações e quem vai, não, deixa eu ver quanto está valendo o Real Digital. Acho que não vai ser por esse caminho.
Acho que é uma proteção, é uma vantagem da gente ter um Banco Central apoiando nesse processo. A maioria das moedas, né, de criptomoedas são independentes, elas não têm um lugar centralizado que garanta. E esse com o Banco Central, uma das vantagens vai ser garantir que é 1 para 1. Vai continuar valendo um real digital. Vai ter É a tendência, paralelo. né? Não tem mercado paralelo que a gente espera, mas as possibilidades de uso dela sejam muito mais ricos, né, do que de possibilidade do que a gente tem hoje. Engraçado porque a partir do momento que tu começa a pensar isso, porque tem alguns problemas que estão tão arraigados, como é esse caso aí, que tu até, tipo, né, tu não imagina que exista uma solução para isso, né? E isso é muito interessante, porque se não, o Bitcoin já abriu, né? Já aumentou a visão, abriu a visão. E aí tu fala assim, tá, mas não é isso, mas é digital, tu só consegue pensar, então, mas o dinheiro eletrônico já existe, né? Pô, eu passo meu cartão no débito, no crédito, né? Qual é a diferença? Mas ali tu já matou realmente. Tem muitas possibilidades de uso que estão sendo aplicadas de fato ser digital, de fato ser uma coisa que opera programável, tem condições, só é efetivado em um caso ou outro. Eu vou fazer aquela máxima, já que você me faz, então aproveitar o contexto. A gente sempre fala dessa questão de gestão de pessoas, de comunicação, de soft skills. E a gente sempre pensa também na questão das cadeiras de liderança, né? Quais são as principais habilidades, sejam de soft e hard skill, que o gestor Hélio enxerga quando vai procurar um diretor, um gerente? Bacana. Eu acho que assim, o primeiro é como é que os líderes tratam as pessoas, né? Como é que eles buscam, né, fazer as coisas acontecerem. Como eu falei, não pode ser a qualquer custo. Então eu acredito muito num desenvolvedor com 3 grandes pilares, que é o que eu sempre busco. Desenvolvimento, gestão e transformação. Então, alguém que se preocupa em formar pessoas, desenvolver time, desenvolver pessoas é o pilar de desenvolvimento, educação. O segundo pilar, gestor. Então, ele cuida dos números, do orçamento, dos indicadores. Então, ele tem um papel de gestor sobre o escopo que ele está atuando. Responsabilidade, né? E o terceiro, transformação. A gente tem que ter uma veia de mudar as coisas, não querer que elas sejam iguais para sempre. E esse mudar é mudar para melhor, mudar para evoluir, para continuar evoluindo, aprimorando, né? E dá trabalho transformar, né? Uma coisa que, de novo, você não faz sozinho, você tem que envolver muita gente, você tem que convencer muita gente, incluindo o seu time, incluindo pares. E como que você trata isso, desse relacionamento, e foca tempo para a transformação é importante. Então, eu brinco que é o líder 3D, uma coisa que eu trouxe da Serasa, aprendi lá já há muito tempo, e uso essa ideia do 3D de sempre olhar para a educação, para a gestão e para a transformação como principais, né, instrumentos para, de fato, fazer um trabalho de gestão mais amplo. Acho que isso é o que eu busco num profissional, né, independente de para qual cadeira. Conforme a cadeira, a gente vai precisando de um soft skill maior ou menor, mais negociação. Acho que negociação é uma das coisas que mais a gente precisa no dia a dia, porque a gente tem recursos que são limitados e precisa negociar quando que vai atender, quando que vai entregar e como vai fazer. E você se colocar no lugar do outro para entender de fato qual é o problema que você está resolvido e não tirar pedido, né? É um diferencial gigante. Para isso você tem que negociar, você tem que entender, você tem que gostar de pessoas, você tem que conversar com as pessoas e entender o que está acontecendo de fato. Não dá para ficar raso. Se você fica raso, você entrega um pedido. Se você entrega um pedido, você não resolve o problema. E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. Eu posso ter a melhor fábrica, a melhor construção. Se eu não cuidar do que entra, eu vou entregar, vou receber qualquer coisa e vou entregar qualquer coisa, porque foi pedido, e depois vou estar justificando por que aquilo não resolveu o problema. Precisa se envolver mais, se entender mais por que você está fazendo as coisas e, de fato, negociar. Perfeito. Não pode ser só um robô ali, né, no meio daquela engrenagem, né, do tipo, sou pago para isso aqui, só vou fazer isso, né, se eu recebo A, eu só vou entregar B e pronto, né. É o que a gente fala para os profissionais quando perguntam assim, mas eu tenho medo desse robô, a inteligência artificial está chegando, vai substituir o meu emprego. Cara, não seja um robô. Se você não é um robô, você não vai ter o risco de ser substituído. Agora, se você faz de forma mecânica, sem agregar valor, sem se preocupar com aquilo, você vai ser substituído, porque não faz sentido, né? Isso já tem coisas que fazem melhor. Perfeito. Isso é importante, né? Essa questão. Eu sempre gosto de comparar com o circuito, né? Tanto a cultura quanto esse senso de clareza do que está sendo feito, parte ali da presidência, do CEO, para os diretores, que acaba descendo como um circuito para a gerência, para os coordenadores. E se tem um componente aqui queimado, é um problema grande, porque tu acaba não disseminando para o resto da corporação. Por isso essa preocupação de ter esses alinhamentos é tão importante quando você escolhe uma liderança. Das três né, situações ali que tu apontou, tu falou gestor, transformação, né? E o educação. Educação. Desenvolvimento.
desenvolvimento. Desses três, tem algum assim que tu acha mais difícil? Eu vou dar a minha opinião no caso, assim, que eu acho que é a questão da transformação, porque o ser humano ele tem essa dificuldade de mudar, né? A gente mesmo, né? Tem certa situação. Tu vê até a tua esposa, né? Não queria mudar de novo porque ela tinha uma dor ali, né? Então é complicado. E depois que mudou, viu que foi para melhor, né? Mas assim, eu vejo que é complicado, como tu falou também, tem que ter um poder de convencimento ali do que vai ser bom e tal, né? E às vezes tu convence e aí, como em tecnologia a gente trabalha muito com testes AB, né? Então, às vezes tu vai, dá certo, mas às vezes tu vai tentar pelo aquele caminho e não vai dar certo. E aí o time não pode ficar chateado porque deu errado, mas precisava daquela experiência, né? Aprendizado, né? Como é que tu vê essa questão assim dessa resistência, da tentativa, né, de ficar na zona de conforto, que é muito forte, né, muito grande? A gente fala isso muito nos programas de inovação que a gente faz, né, sobre a necessidade das pessoas estarem abertas para receber o novo. Quando fala, tem uma competência de inovação, aí o pessoal já responde, mas todo mundo agora vai ter que ficar sentado dando ideia, né, fazendo, e não é isso, mas é assim, como é que você recebe o novo. Porque quando a gente tem resistência para o novo, né, a gente não é novo, não, eu não quero, deixa como está que está bom. E às vezes você precisa dar espaço para as pessoas contribuírem, colaborarem, sugerirem, errarem e até mesmo dar uma ideia que não vai ser aplicado. Mas se o terreno é fértil, você tem espaço para isso, surgem coisas boas dessa interação. Mas as pessoas têm que estar preparadas para receber, ou seja, estarem dispostas a ouvir ideias, a ouvir novidades, né, olhar para o mercado, ver o que o vizinho está fazendo, e aprender com isso para poder aplicar no seu dia a dia. Então, essa abertura, acho que é o ponto mais difícil. Tem muito a ver com transformação, mas também tem a ver com desenvolvimento. Porque às vezes é difícil você ensinar as pessoas ou desenvolver as pessoas se você quiser passar só o que você sabe. Com certeza é bastante coisa, todos nós temos muito a contribuir, mas a gente às vezes contribui mais dando espaço para as pessoas também buscarem outras fontes além do que a gente, né? Seja numa mentoria, seja num coaching, seja num treinamento, mas como é que, eu comento muito assim, o que as pessoas não viveram, elas não conseguem visualizar, materializar, é muito difícil você conscientizar ou falar sobre algo que elas não vivem, não praticam. Então, quanto mais você abre, dá espaço, participa em eventos, conversas como essa, como outras conversas que você incentiva o time a ter, mais abre a mente. Abrindo a mente, abre as possibilidades de visão de soluções que as pessoas podem buscar. Acabei de falar aqui do Real Digital. Eu não fazia ideia que isso poderia existir, né? E assim como tantas outras coisas, né, que não se tinha até 2 anos atrás, que hoje já é uma realidade tão comum para a gente, né? A gente já citou algumas vezes, né, a própria inteligência artificial, o próprio ChatGPT, né? Que é uma coisa que tem ajudado bastante, né, as pessoas, e que há 2 anos atrás, né, não era realidade. Se pensasse, fosse falar isso, né, para o teu eu de hoje, assim, não, calma, não é assim, isso vai demorar mais tempo, né, e as coisas estão indo cada vez mais rápidas. Cada vez mais rápidas. E a gente está ensinando as pessoas a se prepararem para as mudanças, recebê-la, tratá-la e poder reagir a ela. Agora, que vai mudar é certeza, que vai vir uma novidade, é uma tecnologia, uma coisa, e a adoção é cada vez mais rápida, né? Então, o que você tinha tempo para se preparar, para tratar, você não tem mais. Você vai ser atropelado pelas mudanças se você não estiver aberto a pelo menos ouvi-las, entendê-las, falar, isso aqui não serve para mim, mas eu sei o que é e posso absorver ou não, ou incentivar meu time a tratar esse tema. Aquela frase, né, cara? A única constância é a mudança, né? É inevitável, né? E é interessante essa questão de a adoção das pessoas, porque a gente percebeu, né, principalmente na época do Pix, que o brasileiro ele tem uma velocidade de adoção muito rápida, né? Então, geralmente, quando o povo europeu, no geral, ele é um pouco mais conservador, quando vai abraçar novas tecnologias, cara, lançou o Pix aí e o brasileiro caiu de cabeça. É impressionante isso. E às vezes até dá novas formas, né, pro Pix, né? Aí começa a fazer sorteio do Pix, não sei o que lá do Pix. Aí é o brasileiro, né? O brasileiro. Que precisa ser estudado. Já nasce com faculdade de marketing brasileiro, né? A gente teve um caso, né, só comentando essas peculiaridades, de namorados trocando mensagem pelo Pix. Então mandava mensagem de centavos no campo de mensagem, porque acho que não atendia mais o telefone, não sei o que, virou um instrumento Eu lembro dessa história aí, lembro. Meu Deus, olha só. E isso é empolgante porque a gente imagina que vai acontecer a mesma coisa com o Drex, né? Com o Real Digital. E a gente está falando aqui de garantia transacional, essa é uma vertente, né? Uma vez lançado, muito mais pode ser desenvolvido em cima, né? A gente, como o Hélio gosta de falar, é um campo fértil. Então a gente consegue talvez até ter várias aplicações aqui que a gente não está conseguindo pensar agora. E uma vez que está lançado no mercado, ideias dentro da própria corporação podem fazer uma virada de chave absurda.
É verdade. Eu acho que também é um pouco do Open Finance isso, né? Você está ali, né, com uma situação, né, um software, um aplicativo aberto, uma ferramenta ali e, né, o tempo todo ela pode ser aprimorada. Os seus dados são seus, né? E acho que o Open Finance vai permitir cada vez mais a gente ganhar tempo. Então, quantas vezes a gente não tem que preencher cadastro, né? Preenche o cadastro aqui, coloca lá nome, endereço, telefone, documentos, e isso acho que vai ser acelerado cada vez mais pelos convênios, pelas participações e pela autorização da pessoa, sim ou não, em compartilhar seus dados. Ela vai ganhar muito tempo, né, o que a gente espera, muita conveniência quando isso estiver mais popularizado e a gente conseguir ter mais compartilhamentos. E aí também acertar na oferta. Quanto mais, exemplo nosso de instituição financeira, né, a cooperativa conhecer mais das necessidades, dos hábitos, vai poder ofertar um produto mais preciso para a necessidade de cada um. Isso vai ser campeão também. O Hélio, tu tinha, né, estavas falando aí sobre as competências, soft skills, né, que tu mais considera assim, para os teus colaboradores, mas a gente percebe assim a Ailus, ela fomenta também que algumas empresas contribuam, né, com algumas squads, né, para o resultado de uma solução que a Ailus esteja precisando, né? Como é que tu vê a própria Premier Soft, né, é parceira, né, da Ailus nesse sentido, né? Como é que tu percebe, né, esse benefício, né, de poder contar com empresas como... É fundamental, né? A gente, de novo, não tem a pretensão de resolver tudo sozinho, então precisa encontrar os parceiros certos. Conta com a Premier como sendo um grande parceiro hoje que ajuda muito a gente no desenvolvimento. A gente tem mais de 30 fornecedores diferentes, são muitas tecnologias diferentes para a gente acomodar. E a gente busca cada vez mais a entrega de valor. Então, cada vez a gente poder sair de um modelo de contratação de horas, de tempo, para um modelo de uma squad gerenciada, projeto, né, com escopo fechado, com clareza do que vai ser entregue e principalmente com agregado de valor. Cada vez tem menos espaço para ser só a hora codificada, e sim, a gente brinca com os fornecedores, não faz o que eu estou te pedindo, faz o que eu preciso, porque talvez meu pedido não esteja correto. E a gente precisa ir ajustando e calibrando, e para isso tem que interagir bastante. Assim como a Premier, quanto mais o fornecedor conhece a gente, entende o que a gente precisa, o que a gente faz, ele pode fazer as ofertas melhor. E acertar, olha, aqui você está indo por um caminho que pode não ser o melhor. Vamos achar caminhos melhores em relação à construção de software, oferta de tecnologia. A gente aprende muito com os nossos parceiros também no sentido de o que eles estão inovando em outros clientes. Porque, de novo, só muda de endereço. A tecnologia ela vai ter desafios muito parecidos quando eu vou de um endereço para outro. E aí a gente pode aprender com cases de inovação, cases de sucesso que estão sendo experimentados, pilotados ou pivotados em outros clientes. Como é que a gente aprende com eles e traz esse conhecimento para dentro de casa. Talvez a palavra melhor para resumir isso seja humildade. Não ter a pretensão de que a gente vai ter nem a arquitetura mais perfeita do mundo, nem a melhor tecnologia, mas que a gente tem portas abertas para aprender. E a gente fala isso sempre para os fornecedores, não venham para cá para apresentar portfólio. Venham para cá para bater um papo com a gente, entender o que a gente faz, entender onde estão as dores, e aí você me dá a oferta que você entende que é a mais adequada para a gente. E a gente vai considerar e vai aprender com você e trazer isso que fizer sentido para dentro da organização. Então, esse acho que é um caminho bom de relacionamento com os parceiros. Sim, eu, olhando de fora, né, como leigo, assim, eu imagino também que um dos desafios seja a questão da comunicação, né? Já é difícil a comunicação dentro da empresa, né? A comunicação entre empresas diferentes também acaba gerando desafios, né? Bastante, né? Eles precisam de planejamento, previsibilidade, então precisa encontrar os modelos onde faça sentido as alocações e os parceiros possam continuar investindo na gente de forma perene, de forma sustentável. Então não tem que ser um ganha-ganha, não pode ser uma situação só de exploração, né? Ou só de entrega de troca de serviço. Não é só troca de nota fiscal, tem que ser algo que de fato entregue valor na parceria. De fato, parceria, né? Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Que vai ter vida longa, né? Vai ter... Isso é bilateral, né? Eu fico muito feliz porque quando a gente entrou lá falando do Premier Soft, nós começamos com 2 programadores lá na Ailus, né? Na época eu ia precisamente lá, isso foi pré-Pix, né? Pré-pandemia. E hoje, graças ao bom trabalho que a gente fez, nós somos um dos grandes fornecedores. E muito o que o Hélio falou, né? Temos sim várias pessoas que já estão alocadas, mas mais que isso, nós trabalhamos em outros modelos de entrega de valor, né? Modelo de squad, modelo de projeto. E é muito relacionado a essa questão de transformação, né? O quanto a gente consegue falar com os nossos contatos lá dentro e mostrar o que a gente está fazendo em outros clientes quando a gente consegue construir, né? Então isso é muito valoroso. Cara, que legal. Bom, a gente já está... É rápido, né, cara? A gente já está se encaminhando aí pros finalmentes aí. Passa rápido. Passa muito rápido, cara. Papo bom é assim, né?
Hélio, mas eu ainda quero te perguntar assim, praticamente duas situações, né? Qual foi o maior desafio tecnológico da Ailus até o momento? E inovação, meio que o Rodrigo perguntou ali, tu falou do Real Digital e tudo mais, mas se tem alguma outra coisa assim que tu pode falar do que a gente pode, como consumidor, como cooperado aí nos próximos meses ou até anos, ter como oferta da Ailus? Acho que de desafio a gente está vivendo hoje, a gente está rodando um programa de transformação digital bem robusto e está trocando o nosso core bancário. Então é um processo que a gente está fazendo com bastante cuidado, bastante cautela, mas traz um serviço dobrado para a gente de atender as demandas no core atual e também desenvolver o novo core. Então esse trabalho redundante, vamos dizer assim, traz um desafio ainda maior para os times para construir o novo. O novo app que está saindo já está com muita coisa construída, mas precisa estar exaustivamente testado para poder ir para o mercado e, de fato, entregar mais valor para o cooperado na ponta. Então esse momento que nós vivemos hoje, somado com uma agenda, né, do regulador, no caso o Banco Central, intensa, seja na pauta regulatória, seja na pauta de inovação, com muita coisa ao mesmo tempo, acho que o maior desafio é esse, muita coisa ao mesmo tempo, 2 cores bancários na mesa e a gente atuando para sustentar e evoluir os 2 ao mesmo tempo. Ainda vamos assim alguns anos, até a gente estar em condições de estar só no core novo e que isso seja o mais transparente para o cooperado, é o nosso alvo, o nosso objetivo. O core bancário que tu fala é como se fosse um legado, né? É o legado, é o coração do sistema. Então é o que controla a conta corrente, né, os movimentos, saldos, todo o restante roda ao redor do core bancário, incluindo os canais, como aplicativo, conta online, os sistemas especializados, como de crédito, eles são partes acessórias que se comunicam com o coração, que é o que a gente chama de core bancário. E é o que está sendo evoluído de forma de tecnologia, né? E é necessária essa evolução para não ficar com os legados presos, amarrados a tecnologias antigas. E é o que vai sustentar a gente para o crescimento no futuro também. Então esse é o nosso maior desafio, é o que a gente está colocando toda a energia para fazer agora e contando bastante com a Premier nos apoiando nisso. Em relação a novidades, né, a gente espera muita coisa. Não tenho assim nada especial para contar em relação às entregas, mas acho que é a combinação delas. Então a gente está poder oferecer em breve um novo app. O Open Finance avançando, cada vez entregando mais soluções integradas com outras instituições. E o advento do Real Digital vindo em breve aí no futuro do Drex. Acho que essa combinação vai fazer com que o mercado, né, de instituição financeira, meios de pagamento, continue evoluindo muito forte. E aí cada vez entregando mais conveniência, mais serviços. Acho que o segmento que mais inova e que sempre traz uma novidade, né, é o da indústria financeira, e acho que é a certeza da gente continuar vendo isso de perto. E a gente fala, né, talvez a gente não seja o mais inovador do mercado, né, porque dá condições de investimento, bancos, mas a gente não fica de longe deles, estamos sempre ali bem perto. E no relacionamento a gente tem que ser campeão, como a gente é cooperativa de crédito e no relacionamento pessoal, como você falou, que vai no posto de atendimento, acho que esse é outro desafio e é o que a gente está buscando cada vez mais, como ser esse mesmo relacionamento percebido no digital. Então, seja pelo WhatsApp, seja, né, no atendimento, numa ligação, cada vez mais a gente poder oferecer esse relacionamento próximo, legítimo e autêntico ali, pessoal, dentro do digital, que é um desafio também. Tu deve ter percebido, é engraçado, né? A gente quer finalizar, mas, cara, é muito interessante aqui porque é daqui, né, cara? Isso é muito legal, é coisa que a gente vive no dia a dia, assim, né? Mas tu deve ter percebido nos teus 6 anos, assim, né, de Sicredi para a Ailus e principalmente agora, a relevância, o aumento da relevância, né, digamos, da tua diretoria de tecnologia, né, desse tempo para cá, né? Porque antes eu acho que, tecnologia era uma coisa muito talvez pontual, né, e tal, e agora, cara, veio assim de uma proporção, ou seja, cara, a Ailus, se não tivesse uma tecnologia ali embarcada, ela não teria competitividade nenhuma, né, cara? Então, olha só a gente comenta que acho que toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia, né? Acho que é uma necessidade para se atualizar, porque a tecnologia viabiliza. Então, a gente fala, a gente não é fim. O objetivo não é ser uma empresa de tecnologia, mas o objetivo é que a tecnologia seja um meio para entregar o que precisa para o cooperado e os serviços que são necessários. Então, que ela esteja a serviço, que ela esteja à disposição de todos e que todo mundo da empresa seja de tecnologia, né? Possa aprender cada vez mais. Acho que essa democracia da tecnologia está se tornando cada vez mais realidade. Então, não é a área de tecnologia que sabe os caminhos sozinha. Cada vez mais isso está à disposição de todos, aprender mais tecnologia e poder usar.
a gente acredita muito nessa descentralização. Todo mundo vai, de alguma forma, estar envolvido. Acho que já está, né? Todo mundo precisa de um computador ou de um notebook para trabalhar no seu dia a dia. A tecnologia já faz parte do dia a dia dele. Quanto mais ele puder aprender, absorver e dar os caminhos, mais proveito ele vai fazer da tecnologia. E acho que isso é o que é melhor para a gente. Mas tu sente assim, tipo, de 6 anos atrás, quando tu chegou assim, pô, hoje tu tá, digamos, sendo mais sugado assim, porque tá muito mais... Os desafios estão aumentando, né? Então, de novo, a gente tinha uma crença lá atrás que se podia se resolver no boca a boca, no atendimento presencial, que já é campeão, fantástico e que deve ser mantido, mas o que a gente tem certeza hoje, já há algum tempo, é que isso não é suficiente. Tem que crescer e tem que crescer também no digital, também na tecnologia, nas redes sociais, no relacionamento, porque a soma dos dois é que vai fazer o melhor. É o tal do digital, como a gente vem chamando, e não só um ou o outro, né? E aí a tecnologia tem que se apresentar muito mais. O paralelismo de projetos, a demanda, a quantidade de pessoas aumentou muito nesses últimos 5, 6 anos. Eu porque não tenho agora, mas se a gente, né, deve olhar lá a questão dos recursos, né, aportados em tecnologia, deve ter feito uma crescente muito grande, né? E acho que é uma tendência do mercado. Então, os investimentos em tecnologia vão continuar existindo. Tem um aspecto de segurança que a gente não falou muito, mas que vem se tornando cada vez mais desafiador. Na pandemia, trouxe bastante essa preocupação. Ainda existem muitas fraudes, há muitas quadrilhas especializadas no mercado que fazem engenharia social e acabam convencendo as pessoas a entregar suas credenciais, achando que ela está conversando com uma pessoa de bem, e, na verdade, está conversando com o fraudador. Então, investimentos para prevenir isso vão continuar em crescente. E aí, junto com isso, a gente tem que entregar a mesma ou mais conveniência, serviços, e isso vai continuar existindo e vai continuar crescendo forte nos próximos anos. Agora é a última. Aí eu deixo a tua pro... Quer falar? Só uma observação sobre esse comentário que o Hélio fez. A palavra que você usou, investimento. E isso é muito importante, né? Porque, por algum tempo, algumas empresas enxergavam tecnologia como custo. Né? E principalmente, né, na área financeira, ela é um investimento. Então, eu acho que tudo isso contribuiu também para esse salto ali de investimentos que não só as fintechs, empresas cooperativas, enfim, mas como as empresas no geral estão começando a enxergar como tecnologia de fato é um investimento, seja em segurança, seja em experiência para o cooperado, para o cliente, seja como base sólida da instituição. Então, essa é uma transformação que eu acho que é muito relevante, que a gente tem essa clareza maior nos últimos anos, que de fato tecnologia é um investimento e não um custo. Total. Agora, né, para finalizar mesmo, mas assim, cara, óbvio que tu não vai ter percentuais, né, precisos, assim, mas pelo teu feeling, o que mais a Ailus ela tem feito de soluções, assim? Ela tá pegando situações digamos, do Banco Central, ou demandas, né, do Banco Central, que é o regulador e tudo, então precisa estar sempre bem certinho, ou demandas, digamos assim, que está antenado com bancos, Banco A ou a outra cooperativa lançou certa situação e a gente precisa aqui para nos tornar competitivos e diferenciados, ou situações que vêm, digamos, internas do próprio cooperado e tal. Se tu conseguisse colocar em número geral... O que a gente mais gosta é a última que você falou, é a realidade do cooperado. Então, o que ele está precisando, o que ele vem demonstrando, então a gente busca sempre, quando está fazendo, né, lançamentos, discutindo produtos e buscar a voz do cooperado. O que ele precisa? O que de fato faz sentido para ele? É inspiração olhar para o que o mercado está fazendo. Então, ou pelo que o Banco Central está colocando como regulatório, ou que a gente está percebendo de movimentos do mercado. Mas ouvir o cooperado é fundamental. Então, como é que a gente casa isso? O regulador coloca o que a gente tem que fazer, o Banco Central traz uma demanda, como por exemplo do Pix, mas assim, de verdade, como é que isso vai atender o cooperado ou vai servir a ele é o que mais importa. Então, como é que eu arredondo essa bola, né? Que às vezes chega um pouco quadrada, coloco, olha, do ponto de vista do cooperado, a gente tem que fazer isso, dessa forma vai atender, porque vai ser simples, vai ser objetivo, vai atender o regulador e vai atender a necessidade. Então, vamos fazer por esse caminho. A gente está sempre buscando isso. Então, para a pessoa física, para a pessoa jurídica, a oferta de serviços de mais conveniência, não exatamente para ser igual ao que o mercado faz. Não dá para ficar reinventando a roda, então tem que ser o mais padronizado possível, mas tem que atender o que o cooperado precisa mais do que ser cópia do que as outras instituições estão fazendo. Então, digamos, hoje deve ter algumas situações, demandas lá que são ideias de cooperados que estão rodando lá para serem colocadas na... Exatamente, principalmente o que diz respeito, por exemplo, nas assembleias. Então, o cooperado participa, ele já dá ideia para as próximas de coisas que tem que ter, chat, interação. Então, que a gente vai evoluindo o modelo para cada vez permitir uma interação
integração maior do cooperado no dia a dia da cooperativa. E no serviço financeiro, então como é que ele usa, né, agregador financeiro, a gestão, né, tudo que facilite ele a fazer uma boa gestão dos seus recursos. Isso que tu está falando, é muito legal, porque até para todos os cooperados que estiverem assistindo a gente, assim, não achar que, poxa, eu não dou ideia porque eu acho que isso ali não vai levar a nada, né? Muitas outras empresas que prestam serviços, né, a gente, parece que está falando pro ar, né? E ali não, hoje tu estás falando exatamente isso, né? Que vocês realmente analisam, né? Recebem essas demandas vindas das assembleias e de todos os canais de comunicação, né? Que o cooperado tem com a Aylus, e vocês analisam e tentam viabilizar essa solução, né? Dentro de uma possibilidade, é claro, né? Então isso aí é legal porque isso ratifica que o cooperado possa emitir, né, a sua opinião ou até sua crítica, né? Em relação ao aplicativo, por exemplo. E é legal porque aquele cooperado é único, é um grande capital, é um grande patrimônio da Aylus, né? Porque se ele está ali dando a ideia, ele não está dando a ideia para o concorrente, para outros bancos e cooperativas, né? Então, às vezes, aquela ideia ali é uma ideia que pode... E que ele vai chegar na cooperativa, a cooperativa vai ouvir, vai chegar para a central essas melhorias e a gente vai poder tratar. E pode retornar para o próprio cooperado. Então, a gente tem que usar isso de a gente ter um canal de comunicação que a gente consiga conversar com ele. Não é só uma coisinha bonitinha, né? É para ir e para voltar. Então, a gente conversa com os cooperados, tenta entender e tenta também responder aquilo, isso aqui não dá para fazer ou dá para fazer dessa forma, para poder ter um canal de mão dupla. E não só sugestões que vão se perdendo na linha do tempo, né? Perfeito. Agora sim, gente. Agora a gente precisa finalizar, mas agradecer muito, Hélio, pela tua, né, vindo aqui, por esse papo, por essa conversa. Eu acho que foi bem esclarecedora, bem inspiradora também. E, cara, desejar muito sucesso aí, né, tanto para a Aylus quanto também para a tua carreira. Eu que agradeço. Muito bacana. Como você falou, passou muito rápido, né? Conversa, bate-papo. Mas fico à disposição para a gente conversar, falar mais e aprofundar esses assuntos. Legal. Rodrigão, sempre é bom, né, cara, conversar contigo. Só cara fera, né? Opa, aqui é só ponta firme. Tava com saudade já, valeu muito a pena, foi um retorno aí, dá pra quase chamar de Season 2. Passou muito bacana. Por isso que a gente tá aqui querendo falar, porque a gente tava, né? Tava sedento. Isso, exatamente, cara, que legal. Mas mais um episódio muito bom, obrigado, Hélio, pela entrevista. Obrigado a vocês. Cara, vamos então, né, se preparar para o próximo episódio, né? Então eu quero aí já convidar todo mundo a se inscrever no canal do Blumencast. Tem os episódios anteriores do Blumentech, é só você digitar Blumentech, já vai ter ali a relação, né? Em breve estaremos postando os próximos sem tanta demora, prometemos, juramos aí para vocês. E não se esqueça mais uma vez aí de seguir as redes sociais da Premier Soft, lá também tem, né, as vagas que eles estão sempre atentos e precisando também. E siga também o @Blumencast, que lá a gente coloca também várias dicas, várias curiosidades, história da cidade de Blumenau. É isso? E a Aylus também, né? Já que a Aylus, siga, exatamente. Central Aylus? Não é... Somos Aylus. Somos Aylus, né? Também estamos na Central Aylus, também nas redes sociais, né? E também com vagas sempre lá disponíveis. Boa. Então não deixem de consultar também. Outra empresa animal fantástica para se trabalhar também, tá? Verdade. Grande abraço para todo mundo, ficamos por aqui, até o próximo episódio e tchau!